Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje aqui no vídeo mostrando a cara, normalmente eu trago só a informação, notícia, mas hoje depois de cortar bem o cabelo, tirar a barba, vamos hoje falar sobre um jurista que, na minha opinião, quase ajudou a concluir o golpe no Brasil em 8 de janeiro de 2023. Fica comigo, vamos falar sobre Ives Gandara, que ele soltou um vídeo recentemente falando sobre a tal frase pacificação no país. Aquela frase ou aquela palavra que o ex-presidente Jair Bolsonaro também já soltou para solicitar a anistia. Vem comigo no vídeo de hoje, já peço a você que deixe o seu like se você gosta do nosso conteúdo e também se inscreva aqui no canal para não perder as nossas reflexões e os nossos comentários sobre o foco no fato, que é o mais importante. Mas quem é Ives Gandara? Daqui a pouco eu vou trazer um vídeo sobre ele, mas as informações sobre ele estão aqui para mim. Ives Gandara da Silva Martins é um jurista conservador, formado pela Universidade de São Paulo e conhecido por suas posições à direita. Ele foi conselheiro do então presidente Michel Temer, por aí você já tira um pouco as suas posições políticas. Ele teve papel de destaque em debates jurídicos no Brasil nas últimas décadas. Com forte influência entre militares e conservadores, ele já escreveu livros defendendo visões tradicionalistas do direito. Então a visão dele é aquela visão mais da direita, mas isso não é um problema. Entendo que numa democracia há espaço para diversos tipos de visões e é normal e é salutar, é saudável que existam visões diferentes. Mas por que estamos falando um pouco sobre ele hoje? Bom, vou trazer aqui para vocês um pouco do vídeo dele, onde ele pede a anistia, digamos assim, em outras palavras. É uma fala mansa, é uma fala suave, é uma fala de um senhor de mais de 90 anos que tende a transpirar credibilidade, a transpirar confiança. Porém, não se engane, nem tudo que parece é. E eu vou falar isso para você depois do vídeo dele. Tenho batido muito na tese da pacificação e diz o seguinte: política deveria ficar fora do julgamento do Bolsonaro. Parece-me realmente que quando nós vemos essas críticas que são feitas no exterior, que quando eu dei a palestra em Lisboa, se falava que o Brasil perdoou todos aqueles, o Supremo, que confessaram que eram corruptores e que deram prejuízos de bilhões, e pessoas desarmadas, evidentemente, não teriam nenhuma condição de dar golpe de Estado, estão sendo condenados como golpistas. E eu falei em pacificação. Foi abate nessa tecla. O Supremo Tribunal Federal deveria examinar essa questão fora de política, de que um golpe de Estado, para ser caracterizado como tentativa de golpe de Estado, tem que pelo menos haver um ato de execução. 8 de janeiro não foi, ninguém estava armado, não tinha líder, um bando de pessoas desarmadas, nenhum deles com passado em polícia, nenhum deles com formação militar para poder, enfim, pelo menos liderar um movimento. Poderia voltar o Supremo a ter a grandiosidade que teve na época de Moreira Alves. Enfim, aos 90 anos, só posso, sentado no meu escritório, prisioneiro da cidade de São Paulo, fazer apelos para a reflexão. É o que eu faço sempre, na esperança de que um dia tenhamos uma pátria realmente pacificada. Os cumprimentos sempre calorosos para os meus amigos seguidores, que tanto apoio me deram durante esse difícil período em que estive no hospital. Pessoal, esse vídeo que nós vimos agora do Ives Gandara me parece ser muito tendencioso e nada
justo e nada honesto. Quando ele fala sobre que não houve tentativa de golpe, ele precisaria informar que desde 2018, 2019, 2020, 2021, que o ex-presidente ameaça que não haveria eleições se não tivesse voto impresso. Vocês lembram disso? Eleições sem não for limpas, não haverá eleições. Ele ameaçou não haver eleições. Ele, como presidente da República, que nada tem a ver com isso. Não tem poderes para isso. Depois ele não reconheceu a derrota até hoje. Ele não reconheceu que o Lula ganhou nas urnas. Até hoje ele foi embora para os Estados Unidos, não passou a faixa, não ligou para o Lula, não parabenizou o Lula como um democrata faz. Ele simplesmente se calou diante da tentativa de golpe dos seus seguidores ao ocuparem as frentes dos quartéis. Se isso não é uma tentativa de golpe, com faixas de intervenção militar já, com gritos de socorro, nos ajude, dos seus seguidores para os quartéis. Se isso não é uma tentativa de golpe, o que mais será? Vamos lembrar das estradas sendo bloqueadas. Se isso não é uma tentativa de golpe, o que será? Vamos lembrar o que culminou no 8 de janeiro, porque antes disso teve explosão, teve tentativa de impedir a diplomação do Lula, depois a posse do Lula, teve explosão no aeroporto, teve tudo que nós já vimos nessa história do bolsonarismo desde que perdeu a eleição para o Lula em 2022, culminando com o 8 de janeiro, que foi o ápice em que eles tinham esperança de que, mesmo Lula estando no governo, eles iriam provocar um caos, ou seja, vamos invadir Brasília, vamos provocar um caos, vai ser necessário que o governo emita uma GLO e, ao fazer isso, estava passando os poderes para o Exército, e aí era tudo o que eles queriam. O Exército, com o poder na mão, poderia fazer o que quisesse, inclusive interditar o TSE, interditar o que ele quisesse interditar, fechar o STF, fechar o Congresso, porque era o Exército que estava com o poder. Então, se isso não é golpe, o que mais é? Agora, eu não sou advogado, eu nunca estudei direito para trabalhar, estudei direito como direito constitucional, direito administrativo para concurso público, mas eu vou falar uma coisa para você. Quando um jurista vem com uma história dessa, para mim, é que ele tem um lado. Independente da lei, independente do que diz a lei, ele tem um lado. E quando você tem um lado, você já não é mais justo. Eu penso dessa forma, como juiz. E vamos ver o que ele falou aqui nesse vídeo a respeito da Dilma. Olha que ele entrou para o governo do Temer, que tirou a Dilma através daquele golpe. Mas ele fala aqui um pouquinho sobre a Dilma. A Dilma poderia ter evitado, a Dilma poderia ter pedido a garantia do Exército? Vejam bem. Para romper a lei e a ordem. No caso da Dilma Rousseff, ela poderia ter chamado o Exército para manter o Lula como ministro. É fato? Nessa sua interpretação. Poderia. Poderia chamar o Exército. Poderia chamar, porque eu perguntei quando ele decidiu. Não, quando o Supremo barrou. Quando o Supremo barrou, senão ela teria o caminho normal. Agora, como poderia ou será, mas o que acontece? Ela não poderia ser parte. A interpretação do doutor, só nesse caso, que as Forças Armadas poderiam dizer não, houve ou não houve, ponto final, acabou. Não teria intervenção nenhuma, apenas dizer pode ser nomeado ministro ou não pode ser nomeado ministro. Mas as Forças Armadas tomaram essa decisão? Se ela convoca? Não, mas ela não poderia decidir. Seriam os comandantes. Eu tenho defendido a tese, o presidente não pode, em nenhum momento, quando ele chama as Forças Armadas, quando fala a Constituição, a pedido da oferta dos poderes, se um dos poderes for ele, se ele estiver em conflito, como é que ele vai poder ser parte e juiz ao mesmo tempo? Ok, pessoal, então nós vimos aqui agora uma outra versão do Escândalo, falando justamente aquilo que a gente falou agora há pouco. Se o Lula assina GLO, estava nas mãos do Exército, das Forças Armadas, aliás, governar o país, e elas poderiam muito bem falar, não, o Bolsonaro vai continuar no poder, porque nós entendemos que houve fraude, por exemplo. Então,
foi sim uma tentativa de golpe e o Ives Gandra tenta amenizar isso porque ele é de direita e infelizmente o seu viés não consegue enxergar as tentativas de golpe e de crime. Eu penso assim, ou então ele enxerga, mas é mau caráter e não considera isso. Mas continuando, quem é o Ives Gandra? Falamos que ele é um jurista, que ele se formou pela Universidade de São Paulo, mas qual foi o seu papel nessa tentativa de golpe que ele tenta esconder? Eu peço a sua atenção, porque nós vamos ver agora um pequeno vídeo da UOL, onde explica um pouco sobre o papel do Ives Gandra naquela tentativa de golpe. Lembre você que havia uma minuta e havia um discurso pós-golpe. E nesse discurso havia um parecer jurídico que tinha a influência do Ives Gandra. Como todos sabem, é o que diz a carta. Teses jurídicas também foram citadas nessa carta encontrada na sala de Bolsonaro para dar caráter de legalidade a uma intervenção militar. O texto usa argumentos do parecer jurídico do jurista Ives Gandra, afirmando que as Forças Armadas são o poder moderador. Abre aspas. Declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto operação de garantia da lei e da ordem. Junto com o discurso estava um parecer jurídico que justificava a convocação, inclusive, né? Bom, pessoal, ficou claro aqui que eles tinham tudo armado, tudo esquematizado, inclusive com o discurso do golpe. Esse discurso teria que ter antes a assinatura da GLO pelo ex-presidente Jair, mas ele teve medo, porque a gente sabe já da história das investigações, que o Exército não aceitou e ameaçou prendê-lo caso ele seguisse com aquele plano. Então eles pensaram em outra forma. Vamos provocar um caos no país, com as pessoas nas ruas protestando para que o próprio presidente da República, o Lula, ele assina GLO, não mais este, mas o Lula, e assim o Exército ou as Forças Armadas pudessem tomar conta do país. Porém, eles não contavam, primeiro, com a resistência do Exército e da Aeronáutica, e não contavam que o Lula, segundo falam, a Janja também, havia dito que não, que era uma armadilha, que eles armaram uma arapuca e que se o Lula assinasse a GLO, iria cair nessa arapuca. Então foi uma tentativa de golpe, sim, e já está mais do que provado. Uma coisa interessante também gostaria que você refletisse é que o Ives Gandra fala que o STF, lá naquele primeiro vídeo dele, o STF não deve ter ações políticas. Ora, primeiro que eu entendo que tudo no Brasil é política. O STF, o Congresso e o Executivo, tudo lá de forma política. Ele mesmo falou no segundo vídeo que o STF agiu politicamente quando a Dilma nomeou Lula como ministro e o STF proibiu, ou seja, o STF interviu, o Lula iria ganhar imunidade e o STF interviu e não deixou que aquilo acontecesse, uma ação política. Ou seja, quando é para prejudicar a esquerda, tudo bem, é válido. Agora, quando é para fazer justiça e responsabilizar os da direita, aí eles gritam que não pode. São os juristas, são os políticos, são os adoradores, são os apoiadores desonestos e muito, muito tendenciosos. Nós tivemos também que a OAB de São Paulo arquiva uma representação contra o Ives Gandra por acusação de incitar o golpismo. Então, assim, ele de fato estava envolvido na tentativa de golpe, ele era uma base jurídica para validar os pensamentos da direita e ele não foi responsabilizado em momento algum. Houveram duas associações, a Associação Brasileira de Imprensa e também pelo Movimento Nacional dos Direitos Humanos, que entraram com a ação contra o Ives Gandra na OAB para que ele fosse responsabilizado. Mas, infelizmente, a OAB arquivou a representação ou o pedido de acusação, né? De responsabilização do Ives Gandra. Não se sabe até por conta da idade ou por conta das influências políticas que ele tem, não foi levado à frente. Mas a minha opinião, eu pergunto qual é a sua opinião sobre isso,
Na minha opinião, Ives Gandra deveria ser responsabilizado também, assim como o Jair Bolsonaro e mais aqueles seus 33 cúmplices da tentativa do golpe. E agora nós vamos ver apenas um pequeno trecho. Depois, gente, o pessoal da direita é engraçado. Antes da responsabilização, eles são vamos fazer de tudo, vamos acontecer, a gente não vai retroceder, ninguém solta a mão de ninguém, Quando começa a lei chegar perto para ser responsabilizado, eles falam, não, foi um engano, aqui é paz e amor. Olha esse vídeo aqui que o Reinaldo Azevedo traz no seu programa na Band, sobre esse caso aí da família Gandra. Vamos lá. São com teses golpistas. A gente vai acompanhar esse vídeo. Olá, queridos seguidores. É só para dar notícia do golpe, tá? Eu queria dizer que nós dois somos super apaixonados pelo Estado Democrático de Direito. Eu acho que o único golpe que eu quis dar, e acho que meu pai também, é o golpe no coração das famílias, para fortalecer os vínculos, um golpe de paz e de amor. Vamos juntos, né, Papa? Não há dúvida. Agir e não reagir. Levar as coisas boas e fazer como existe no céu. Não há problema de direito, porque só existe uma lei, a lei do amor. É o que nós procuramos praticar. Nada de golpe, tá? Um beijo grande para vocês. Vamos descontrair. Por favor, não tentem ser fofos comigo e com o público. Olá, queridos seguidores. É só para dar notícias do golpe, tá? Aliás, não foi só na resposta àquele militar, ele escreveu artigos a respeito. E acho que o único golpe que eu quis dar, e acho que meu pai também, é o golpe no coração das famílias para fortalecer os vínculos. Um golpe de paz e amor. Vamos juntos, né, Papa? Olha aqui, senhora. A tese do seu pai poderia destruir famílias. Matar pais, matar mães. A tese dele. Não vou acusá-lo de homicídio, claro que não. Matar filhos. Como o Reinaldo já falou aí, essa gente que propaga amor, o homem fala até no céu, que no céu vai ser assim. Ora, os caras estavam arquitetando uma guerra civil no país. Não se engane com essa palavrinha mansa nesse vídeo do Ives Gandra. Não se engane com a aparência frágil, a aparência de pessoa de idade. Ele pode ser a pessoa que for, mas nas suas palavras, nas suas ações com relação ao golpe, ele é tão culpado, na minha opinião, quanto o Jair. Porque ele incentivou com teorias e com um documento jurídico, uma tese jurídica, que dava ao Bolsonaro o direito, entre aspas, de dar o golpe. Então, eu gostaria muito que, em algum momento, ele fosse responsabilizado, mesmo que ele não fosse para a cadeia por conta da sua idade, mas que ele fosse responsabilizado e dado a ele a imagem que ele merece, de um jurista golpista. Ele tem uma tese golpista, de que as Forças Armadas têm o direito de ser o poder moderador, que isso não existe, nunca existiu desde a Constituição brasileira. O interessante, pessoal, é que esse discurso de pacificação aparece quando a justiça começa a agir. Quando eles quebraram tudo, quando invadiram os 3 poderes, quando invadiram os quartéis, quando chamavam as Forças Armadas, eles não tinham esse discurso de pacificação. Agora que a justiça está batendo a porta de vários deles, pedem união, anistia e pacificação. O foco precisa ser sempre o fato. Não se trata de perseguição, e sim de responsabilização. Quem se acha perseguido hoje pela justiça, tenha certeza que sabe o motivo por que está sendo procurado. Se você curtiu o nosso vídeo de hoje, se você gosta do nosso conteúdo, lembre-se, deixe o seu like. Cada like do YouTube apresenta o vídeo para mais 5 ou 10 pessoas. São mais pessoas recebendo um conteúdo de qualidade, para que possa entender os malefícios da extrema-direita no país. Eu fico por aqui. Aqui é o canal Lula, foco no fato. E no próximo vídeo nós vamos falar mais sobre essa extrema-direita
que só traz atraso para o país.